Nas aulas anteriores, aprendemos como criar um arquivo utilizando o comando open e como adicionar dados aos arquivos utilizando o formato output. Nesta aula, nós vamos aprender a adicionar dados ao arquivo utilizando o comando append, já que o output vai subscrever o arquivo anterior, ou seja, ele apaga o arquivo anterior e cria um novo totalmente vazio. Em primeiro lugar, eu preciso criar um arquivo. Nós vamos utilizar o save.txt. Lembrando que a extensão ela é opcional ou pode ser usada qualquer extensão. Aqui vamos utilizar a extensão txt para facilitar a leitura utilizando o bloco de notas. Pressionando F5 para executar o programa e criar o arquivo save.txt. Pronto, o arquivo save foi criado. Agora, criamos um outro programa, que vai permitir guardar dados no arquivo save.txt. Eu criei um type chamado agenda, onde eu dimensionei 3 variáveis, n para nome, e para endereço, t para telefone. Nome e endereço é do tipo string com os respectivos tamanhos e o t de telefone é um inteiro. Em seguida, eu dimensiono uma variável que eu chamei de MA, que é o mnemônico para minha agenda. Então, eu dimensionei essa variável MA do tipo agenda do type. Abro o arquivo save.txt para append, ou seja, eu vou incluir dados no arquivo, sem apagar o arquivo anterior que já foi criado com o output. O programa vai te pedir o nome, o endereço e o telefone através das entradas de input e vai escrever os dados para o arquivo utilizando o comando write. Finalmente, ele vai fechar o arquivo e encerrar o programa. Vamos dar F5 e ver o que acontece. Nome, Aclive. Endereço, Rua B. Telefone, 123. Quando eu der Enter, ele finaliza o programa e grava os dados no arquivo. Verificamos que os dados foram salvos ao abrir o arquivo save.txt com um bloco de notas. Como podemos ver, temos o nome, Aclive, a rua B e o telefone 123. Esse espaço aqui em branco, que está depois do Aclive e da rua B, tem a ver com o tamanho do campo, que foi pré-definido dentro do comando type. Para o nome, foi definido o tamanho como sendo 10, e para o endereço foi definido o tamanho como sendo 20. Vamos retornar ao programa e executá-lo novamente. F5. Vamos dar outro nome. Filipa. Endereço, Rua C. Telefone, 456. Pronto. Os dados foram salvos. O comando append, ele não apaga o dado anterior. Ele simplesmente vai gravar esses dados na linha seguinte. Ao consultarmos os dados, veremos que a última entrada fica na linha seguinte, após a primeira entrada. O append é muito importante e você pode fazer quantas entradas você desejar. O append ele vai permitir que você crie vários saves diferentes e você faz uma consulta só do save que você quer, onde iria abrir um precedente para você criar, por exemplo, um perfil de jogo, onde uma pessoa vai brincar, ela tem o save dela, e uma outra pessoa, quando brincar, tem um outro save que está sendo guardada, armazenada, numa dada linha do arquivo. A gente vai entender agora o que significa essas linhas e essas colunas que ficam guardadas no arquivo. Para exemplificar, temos uma planilha contendo alguns dados. É importante você compreender que os dados são separados em linhas e também separados em colunas. Cada linha nós chamamos de registro, e o registro contém todas as informações sobre uma determinada entidade, que pode ter uma certa identificação, que pode ser um ID, nesse caso aqui 01, que pode ser um nome, por exemplo, José Silva. Então, a linha contém todas as informações sobre uma mesma entidade, o mesmo processo. No caso de um jogo, a linha conteria todas as informações referentes a um save, ao jogo de uma pessoa, de um indivíduo. Cada coluna
nós chamamos de campo. E o campo é apenas uma informação de um dado registro. Aqui nós temos 4 registros separados em 1, 2, 3, 4, 5 campos. 4 registros em que cada registro refere-se a uma entidade específica. Para um jogo, o primeiro representaria o perfil do jogador José, o segundo, o perfil da jogadora Maria. Agora, ficou fácil a gente entender o write, separando isso em registros. Cada linha do write é um registro, e cada variável que nós salvamos no write corresponde a um campo. Finalmente, vou lembrar que a extensão é opcional na hora de criar o arquivo. Entretanto, é conveniente escolher sempre uma extensão, pois é ela que vai dizer qual é o tipo de arquivo que você está trabalhando. Como as 3 letras são opcionais, é muito importante fazer uma escolha que, quando você olha para a extensão, você saiba quais são os tipos de arquivo que você está trabalhando. Por exemplo, a extensão SVG pode ser algo como Save Game, ou seja, a extensão que você usa para um arquivo que contém informações de algum jogo salvo. A extensão grf pode ser a extensão para gráficos, a extensão til pode ser a extensão para tiles, e por aí vai embora. Claro, você pode criar a extensão que você quiser, mas é importante sempre pensar num tipo de extensão que você consiga identificar de cara a que se refere aquele tipo de arquivo que está no seu programa.